Olá, eu sou um mero viajante e hoje quero contar sobre minha história sem spoilers e, na verdade, te informar a existência desse mangá, caso tu não o conheça. Pandora Hearts é uma obra-prima e uma gema escondida. Eu não gosto de mangás no geral, mas eu tiro o chapéu para essa história. Eu tenho muito a dizer sobre ela. Vamos então começar o vídeo. Antes mesmo de começar de falar de Pandora Hearts, eu queria falar sobre o seu verdadeiro potencial. Eu fiz um vídeo recentemente de Fruits Basket e que elogiei bastante. E diz que poderá se tornar um clássico daqui a muitos anos, se já não for. Pois eu acredito que o nível de adaptação de Fruits Basket foi no mesmo nível de Fullmetal Alchemist Brotherhood, que como sabemos é um dos animes mais bem aclamados da história. Esses dois animes tiveram uma adaptação impecável, podemos dizer adaptação perfeita, e por isso são dois dos melhores animes de todos os tempos, de acordo com sites de notas. Ok, por que eu estou falando desses dois? O que tem a ver? É que Fruits Basket e FMAB são reboot, remake. O ponto é, Pandora Hearts é uma história tão espetacular e tão bem elogiada. Imagina só, já pensou se ganhasse um remake? Eu digo isso pelo menos uma vez por ano pra todo mundo que conheço, e o dia que isso receber remake e adaptar tudo, pode ter certeza que será um dos melhores animes da história. Os Vessalios é o protagonista dessa história, um jovem prestes a participar da sua cerimônia de maioridade. Oz é herdeiro de uma das 4 casas nobres e ao completar 15 anos foi então para a festa. No entanto, a cerimônia toma um rumo inesperado e sombrio quando Oz é acusado de cometer um pecado grave, do qual nem ele nem nós temos conhecimento. Devido a isso, ele é lançado no abismo, cheio de escuridão, em ruínas, uma dimensão misteriosa habitada por entidades monstruosas conhecidas como Chains. Lá ele encontra Alice, uma Chain que perdeu suas memórias. Eles formam um contrato que permite a Oz escapar do abismo apenas para descobrir que 10 anos se passaram no mundo real. A partir daí, Oz embarca numa jornada para descobrir por que foi enviado ao abismo, recuperar as memórias perdidas de Alice e ajudar a organização Pandora, que investiga os mistérios do abismo e as 4 grandes casas nobres. Pandora Hearts é cheio de simbolismos e referências literárias. Existem aqueles que chamam essa história de Alice no País das Maravilhas japonês, pois explora temas de loucura, identidade e realidades alternativas. Essa narrativa, inclusive, explora a ideia de múltiplas verdades e a busca por uma verdade absoluta, refletida na confusão dos personagens sobre suas próprias identidades e histórias. Eu, inclusive, digo que o livro Alice no País das Maravilhas é certamente uma obra de arte, e eu literalmente nunca li o livro na minha vida, mas é simplesmente pelo fato de que esse livro foi tão importante para a história da ficção, tá ligado? Existem milhares e milhares de histórias que se inspiram e fazem referência a esse livro, todas são muito brabas. Obrigado Lewis Carroll por ter criado esse livro. Voltando para Pandora Hearts, desde criança, Oz é familiarizado com contos sobre o abismo e as criaturas chamadas Chains. Tem capacidade de manipular o tempo e conceder desejos. Logo no início da história, fomos apresentados a um herói lendário de 100 anos atrás, Jacques Vessalios, que foi responsável por evitar a tragédia de Sablier, uma catástrofe que ameaçava lançar uma cidade inteira no abismo. Coincidência ou não, já que é praticamente idêntico ao Oz. Então é isso, né? Então que tal agora falar onde é que esse mangá é bom? Eu te digo, a magia dessa história é como ela trata as reviravoltas. Eu, hoje, após ler tudo, só de lembrar o que na verdade é isso, ou o que aquilo é aquilo porque é aquilo, tá ligado? Me dá arrepio. Eu hoje, após ler tudo, falo que é cinema absoluto. É cinema. As reviravoltas de Pandora Hearts são de explodir o cérebro, principalmente porque são muito bem executadas e construídas. Boas reviravoltas só funcionam quando são bem construídas, afinal. Eu digo mais, porque é do nível que tu nunca mais vai olhar pra praticamente nenhum personagem dessa história da mesma forma que você olhava no início. É esse o nível das reviravoltas de Pandora Hearts. Embora esse mangá tenha um início muito lento e vago, o mangá lentamente se constrói até chegar no seu arco final, que é praticamente perfeito. Eu até hoje nunca conheci alguém capaz de defender o início de Pandora, sinceramente, pois é realmente muito fraco. Pelo amor de Deus, não desista da série só por causa do início dela, pois eu passei pelo mesmo. É que começa de uma forma muito vaga, muitos personagens e as motivações de todos eles são desconhecidas. Isso causaria qualquer um ficar desinteressado. Até que a obra começa a mostrar o que valia, e ela lentamente chega lá. Já na reta final, chegamos finalmente nas grandes revelações, e o fim de Pandora Hearts é absoluto cinema. É um dos melhores arcos finais que já vi na minha vida, e não seria exagero dizer que foi capaz de salvar a obra e colocá-la num patamar tão alto de aclamado. O que a autora fez foi magia, ela
Eu achava o mangá de Pandora Hearts fraco, mas isso foi até chegar no arco final e hoje eu fico de joelhos toda vez que encontro o nome Pandora Hearts. Nem sequer tenho palavras pra te explicar o quão essa obra foi de 1 a 100 muito rápido, só lendo pra entender. É mais ou menos nessa parte que a autora saiu de uma máquina que aumentava o QI em 250 e nos mostra que na verdade o início da história de Pandora Hearts era a metade. Ela iniciou a história contando ela pela metade. Ela havia decidido como seria a história desde o princípio. E é assim que descobrimos como uma história é verdadeiramente bem executada. Tudo tá interligado, tudo tá interligado. Uma das virtudes desse mangá, partindo agora falando um pouco dos personagens, é especialmente como tudo isso funciona. Nessa história, o bem e o mal não é muito bem definido, é algo borrado e de propósito. Cada personagem tem a sua razão para lutar e todas elas são lógicas. Não há o certo nem o errado e não são meras justificativas, pois nesse mangá tudo tem um por trás. Todos os personagens principais passam por algum desenvolvimento e têm personalidades sólidas. Todos eles têm algo interessante acontecendo e um ótimo cenário. Se você quer descobrir o que são, vai ler, por favor. Leia, vai lá. Vai ler, mano, vai ler. E temos que falar sobre uma das outras virtudes, que é a arte, principalmente na reta final. Um dos aspectos mais identificáveis que faz Pandora Hearts se destacar é a arte. No começo a arte não é nada especial, mas conforme o mangá avança, a arte evolui e ganha um estilo distinto, até que fica extremamente detalhada e bonita. Os painéis fluem muito bem e nunca são confusos. É muito bem feito, tudo é bem feito ali nessa parte. Chega um ponto onde a leitura não fica mais chata e nem cansativa de se ler. As cenas de ação e os designs da Chains são bala violenta. E as páginas coloridas dos volumes finais são uma masterpeça. Em conclusão, embora o início de Pandora Hearts seja muito vago e lento, a paciência do leitor é compensada com a série melhorando muito. Essa foi a obra de Jun Mochizuki, iniciada em 2006 e terminou em 2015. Foi uma grande série com uma boa construção de mundo e mistérios que trouxeram revelações geniais. A temática e onde o mundo é situado é algo que gosto muito, é inspirada na Inglaterra vitoriana, que foi do século XIX até o início do século XX. Essa história envolve religião, insanidade, perda, traição. Vamos ver o que mais. Fé também, destino, suspense, escuridão, luz, bem mal, todos os tipos de coisas boas que, assim como amor e arrependimento. Essa jornada foi inesquecível pra mim e eu guardo ela comigo. Essa foi minha jornada com Pandora Hearts. Leia, pelo amor de Deus, leia, pelo amor de Deus. Cara, se isso tiver um anime remake, cara, meu Deus do céu, cara, eu tô falando aqui antes do tempo chegar, tá ligado? Mano, se tiver um remake eu vou ser visto como visionário daqui 10 anos, cara. Pelo amor de Deus, esse anime, mano, esse mangá é muito bom, cara. Meu Deus.